Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição de Pedro e Cora, só que sem o Pedro. Pedro está de férias, de modo que eu chamei o meu querido amigo Ricardo Rangel, meu amigo há nem sei quantas décadas, meu parceiro de viagens, para vir conversar comigo hoje, porque temos muitas coisas acontecendo e não podemos parar. Ricardinho, do que nós vamos falar hoje? Bom, a gente ia falar do Biden, mas o Biden já era, então a gente vai falar da Kamala, mas a gente tem que falar do CrowdStrike também. Olha, muita notícia para um dia só, né? Muita notícia. Mas nós vamos a elas. Fiquem com a gente. Ricardo, muito obrigada por estar aqui me fazendo companhia hoje. Olha aqui, nós vamos falar sobre o CrowdStrike, evidentemente, mas a gente tem que falar de alguma coisa antes, que é a saída do Biden e esse tufão Kamala que vem por aí, né? Como é que você viu isso? Tem aquele negócio, né, uma bênção torta, né, que você viva em tempos interessantes, né? Esses tempos são muito interessantes e ainda que um pouco aflitivos, né? É curioso como, de repente, teve toda aquela confusão por causa do atentado contra o Trump, né, e com todas aquelas teorias conspiratórias dos dois lados. Uma semana depois, o Biden renuncia, que é outra confusão, e aí no dia seguinte o assunto já não é mais o Biden, é a Kamala, e ninguém mais fala nada, e a Kamala já é definitivamente a candidata de fato, né? Acho que ninguém mais... Eu acho que a essa altura ninguém pega não, porque um minuto antes da gente vir aqui gravar, a gente viu na CNN que ela tinha batido o recorde de arrecadação, 81 milhões de dólares em 24 horas. Não, eu ia mencionar que ela tinha batido o recorde de ter conseguido 50 milhões de dólares em 24 horas. E antes das 24 horas acabarem, ela já tinha aumentado para 81. E antes desse programa acabar, terá aumentado para bastante mais ainda. Porque nada faz tanto sucesso quanto sucesso, né? E havia essa discussão sobre se ela conseguiria, ou talvez ela conseguisse, mas outros candidatos não, o dinheiro lá do Biden, que acho que são 96 milhões de dólares que ele já tinha lá em mãos, que ela provavelmente vai pegar também, mas ela já conseguiu esses 96 no primeiro dia. Quer dizer, impressionante. É muito impressionante. É engraçado porque eu tinha uma impressão ótima dela, da época que ela foi candidata, primeiro a candidata, né? E depois, quando ela estava se apresentando em campanha com Biden, como vice-presidente. Depois ela sumiu. Ela foi uma vice-presidente... muito apagada. Apagadíssima, né? Muito apagada. Era uma coisa... Acho que eu, como você, também tive grande simpatia por ela e achava que... Inclusive, a gente tem que lembrar que quando houve a eleição, eles concorreram para presidente e vice, havia uma expectativa de que o Biden seria um presidente de um mandato só, porque ele já estava muito idoso, enfim. Havia uma certa expectativa de que ela já fosse treinada, né, groomed, né, para usar a palavra em inglês, para ser já a candidata a presidente mesmo, né, cabeça de chapa agora. E aí o Biden mudou, né, nunca mais falou nisso, e ele ia ser candidato até ontem, literalmente até ontem, e ela sumiu. E acho que ela sumiu um pouco até por obra do próprio Biden, que deu para ela umas tarefas, uns problemas sem solução, como, por exemplo, a questão da imigração, né, que é um problema gravíssimo há muito tempo, que ninguém sabe resolver e que o Trump explora daquela maneira demagógica e populista. E ela perdeu muito espaço e ficou, enfim, impopular em grande parte por causa disso também, né? Agora, é curioso como é que essas percepções mudam, né? Porque a gente tem uma percepção, nunca é só a gente, né? Quando a gente está sentindo alguma coisa,
pode acreditar, nunca, a gente sempre diz assim, é só comigo, nunca é só com você, sempre é coletivo. Então, eu tinha essa impressão, Kamala Harris, no momento em que o Biden renuncia à candidatura, ela cresce na emoção da gente. Claro. E é evidente que isso está acontecendo lá. Você passa a ter aquela percepção imediata que aqui temos uma pessoa ágil, esperta e promotora. Promotora implacável, né? Promotora implacável. Como ela era, né? E do outro lado... Um criminoso condenado, né? Vai ser um espetáculo. Isso é uma coisa também importante, porque o Trump não tem um ferramental muito grande contra ela, né? Não há nenhum escândalo sobre ela, nenhuma falta de lisura. O Biden tem o Hunter Biden, né? Que é uma âncora no pé. É uma âncora no pé. E tem esse problema da idade, que cá entre nós a gente até tem que falar disso. Os problemas, essas dificuldades que o Biden está enfrentando, ele já vem enfrentando há algum tempo. Houve uma negação ali no Partido Democrata, talvez até, enfim, pior do que isso, de querer esconder o tamanho do problema, mas a gente já vem ouvindo boatos de que ele não está bem há bastante tempo. Então, só para terminar a história do Trump, quer dizer, o Trump não tem isso contra a Câmara, né? Então, ele vai ter que partir para ataques pessoais. E ataque pessoal contra uma mulher, num país em que a maior parte do eleitorado é mulher, uma mulher negra, madura, não pega bem. E ela vai saber responder, né? Porque, como se disse, ela tem vários trunfos na manga. Ter sido promotora é fundamental, porque a pessoa cria uma oratória, Ela tem o hábito de acusar bandidos. No tribunal. No tribunal. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa que a gente desenvolva de um dia para o outro. Ela vem disso, de confrontar bandidos. Então, ela é a pessoa certa no lugar certo para isso. Quer dizer, aquela coisa que aconteceu naquele debate terrível, que o Trump falava as piores coisas e o Biden não reagia, porque não tinha como reagir, ela teria feito um picadinho ali, teria dançado, sapateado na cara do Trump. E ela já conhece, no detalhe, conhecerá muito mais ainda antes do debate, do próximo debate com o Trump, os detalhes sórdidos dos crimes que ele cometeu. Então, não vai dar para dizer que é mentira. Porque... Promotores têm uma ótima memória, porque quando eles vão lá acusar os bandidos, eles estão com aquilo tudo decorado. Claro. Leram o processo inteiro, quer dizer, ela tem uma agilidade mental que é exatamente o ponto fraco do Biden. Biden já não tem mais. Ela é mulher, ela não é branca, ela tem uma idade perfeita para esse cargo. Ninguém pode dizer que ela é muito nova, ninguém pode dizer que ela é muito velha. É uma mulher no auge da sua potência, no melhor momento da vida para encarar um desafio desses. Olha aqui. Está tranquilo. Não, em 24 horas ela já regimentou. Eu vi agora no New York Times, são 268 democratas, incluindo 18 governadores, mais a Pelosi, os Clinton. O Obama ainda não apoiou, mas vai apoiar. É uma questão de formalidade do Obama, eu acho. Não, o Obama tem uma preocupação de ter certeza de que o nome foi escolhido, que houve concorrência, que quem quis ser candidato pôde ser, para não ser uma coisa de ungir, né, não coroar a Câmara, né, deixar com que ela vença por seus méritos e não porque o DNC deu uma canetada. Né? Agora, você imagina se juntar os presidentes vivos todos aí, o Biden, o Clinton, o Obama, no Salão Oval, dizendo, olha, essa nossa candidata, papapá. Não, e ainda espero que eles façam isso, porque... Ainda vai ter um outro ex-presidente republicano achando bom, né? Vai. Qualquer pessoa... Acho que o Bush vai achar... Não.
Vai ficar docemente constrangido ali. Vai ficar docemente constrangido. Olha, é um cenário interessantíssimo, né? Muito interessante. Né? Interessantíssimo. E os republicanos devem estar em polvorosa, né? E eu acho que isso daí, eles não contavam com essa. Eles estavam apostando na teimosia do Biden, que seria um candidato facílimo de derrotar. Claro, muito mais fácil. Agora o velho é o Trump. E a Nikki Haley, republicana, né, era candidata a candidata, ela tem uma declaração que eu acho maravilhosa e que o Partido Democrata vai aproveitar, deitar e rolar. Vão passar muito essa declaração. Porque essa declaração dela diz o seguinte, ela dizia que vai ganhar o partido que primeiro retirar o seu octogenário da batalha. Quem se livrar do octogenário primeiro ganha essa eleição. Ela esperava que o Partido Republicano se livrasse do seu octogenário Trump. E, olha, você ter uma pessoa do Partido Republicano dizendo isso, perfeito, né? A continuação é que ela espera que seja o Partido Republicano, blá, 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 mas, ó, essa continuação você corta. É claro. Né? Você tem um... O meme o meme está lá. Falar em memes, hein? Mas antes da gente passar para os memes, mas é bom a gente não cantar a vitória muito cedo. Ela tem muita impopularidade ainda, né? Há muita gente contra ela. Ela é branca e negra, o que é bom, mas também não é, né? Do ponto de vista eleitoral. Então, quer dizer, vai ter muito indeciso que vai sair de casa para votar nela contra o Trump, mas também vai ter muito indeciso que vai sair para votar contra ela. Não é favas contadas, nem a indicação do Partido Democrata, embora isso eu acho que seja tranquilo. Isso eu acho que está certo. Porque eu acho que ninguém vai querer entrar numa dividida dessas, isso é óbvio. E não é óbvio que ela ganhe, mas eu tenho a impressão que, cara, a gente se engana o tempo todo. É aquele negócio que boca de urna a gente não sabe, né? Como é que é urna? Cabeça de juiz e bundinha de bebê. A gente nunca sabe o que sai. O que sai. Pode tudo, né? Pode acontecer tudo. Mas ela é uma candidata forte. Eu acho que está bem encaminhado e os republicanos estão tontos. Ela é mais forte do que emocionalmente eu achava, e emocionalmente o eleitorado americano achava, porque, evidentemente, a presença dela tocou, se não em muitos corações, em muitas carteiras. Claro. O que é uma coisa bastante próxima, porque a carteira do ser humano está próxima do seu coração. É verdade. Fica no bolso, fica na bolsa, mas... E a gente vê esses memes todos da Câmara, que já tem aos montes, são muito bons, né? Muito bons. Tem vários memes muito bons. Enquanto isso... Há outros memes. No Brasil... Também muito bom. Nós tivemos uma chuva de memes do Haddad, um melhor que o outro, né? Melhor que o outro. E as pessoas... Não, deu no New York Times, não, deu no Times Square, né? Pois é, deu no Times Square. E as pessoas estão tão sem noção do que é o papel do ser humano, do que é o papel do governado, que estão reclamando disso. Preocupante, né? Como é que... Olha aqui, alguém gosta de pagar imposto? Alguém pode defender a ideia de que o governo vai taxar a gente? Eu sou do tempo em que não. Em que o papel do governo era cobrar imposto e o papel da gente era espernear. Claro. Então, estou querendo acabar com aquilo que se chamava jus esperneandi. Sem falar que a crítica procede, né? A crítica verdade. procede. O governo só persegue a responsabilidade fiscal na ponta da receita. O Lula não quer cortar custo nenhum nunca. Então E foi divertido porque funcionou, de certa maneira, né? Porque na quinta-feira o governo anunciou que vai bloquear 15 bilhões de reais, né? Olha, então, eu fiquei realmente preocupada. Você vê jornalista querendo censurar meme a essa altura. Jornalista famoso de emissora. Não, isso não dá, né?
Primeiro que o papel da gente como imprensa é vigiar. Claro. E o papel da gente como público, como fazedor de meme, como gente normal, ser humano que não está jantando todo dia com o presidente da República, é se queixar. Claro. É reclamar do governo, evidente. Agora, proibir, como é que você vai evitar que se reclame do governo? Estão perdendo a noção das coisas, né? Não, e você fazer gozação com o adversário político é o mínimo que se espera, né? É o mínimo que se espera. Que se espera, desde sempre, desde que existe política. Então vai ter gozação, justa ou não justa. Essa, por acaso, é justa, porque o que o Haddad tem feito é isso mesmo. Agora, há uma questão curiosa. A gente vive, né? Antigamente, acho que era o Patrick Moynihan que dizia que todo mundo tem direito às suas próprias opiniões, mas não tem direito aos seus próprios fatos. Né? Exatamente. Mas agora todo mundo tem direito aos seus fatos. Né? Cada um tem seus próprios fatos e cada um acredita no que bem entender. Tem alternate facts, né? Tem a pós-verdade, tem não sei o quê. E aí todo mundo já vê uma grande conspiração de profissionais. Essa palavra foi usada muito, né? São profissionais, isso é feito com profissionalismo, como se essa campanha fosse uma coisa diferente de qualquer outra campanha de memes. Essa deu certo. Por quê? Porque os memes são muito bons, porque eles são verdadeiros e eram tão bons que todo mundo embarcou. Exatamente. Não é só a direita. O centro estava, a esquerda estava, e tinha uma boa parte da esquerda que estava, não porque achasse engraçado, mas porque queria derrubar o Haddad. Exatamente. Tem uma parte do PT grande que quer derrubar o Haddad. E assim acontece. Agora, essa negação, esse negacionismo, mais uma vez impede que o governo entenda o que são as redes. As redes funcionam com contágio. Mas é o contrário. Não é esse negacionismo que impede que conheça a rede, é o desconhecimento da rede que gera esse negacionismo. Ou isso, enfim. Às vezes é difícil a gente saber o que é a causa e o que é a consequência. Eu fico muito impressionada como gente que a gente considera bem informada, e muita gente no governo, não tem a menor ideia de como funciona a internet. Realmente não tem. Aliás, a internet às vezes não funciona. Considerando que esse aqui é um programa sobre tecnologia, nós não podemos deixar de falar da CrowdStrike. Da CrowdStrike. Caramba, que strike, hein? Que strike, hein? Que strike foi aquele? Não, eu acho que tem tantas ironias nessa história, porque primeiro o nome da empresa, né, que é CrowdStrike, quer dizer, a greve da multidão, né? Uma multidão de computadores que se recusou a funcionar e esse negócio, o erro que dá, né, que é o blue screen of death, né? Negócio que o Windows tem. Há quanto tempo, cara, que o Windows tem da tela azul? Pelo menos 30 anos. Pelo menos 30 não, lá no Windows 1.0 não dava, a tela não era azul, mas enfim. Eu acho que já era assim, não? Acho que não. No 3.1 talvez que tenha acontecido. Acho que é do NT já. Já quando o Windows NT apareceu. Mas, eu nem me lembrava mais do Windows NT, olha essa você. Esse Windows aí não é aquele troço, é um outro programa. É outra coisa. Mas, então tem essa ironia de que a multidão de computadores entrou em greve, e também tem uma outra acepção, até a Flávia estava falando aqui, que é uma paulada na multidão, né? A multidão de usuários tomou uma paulada na testa. Mas é muito irônico que uma empresa que faz um software para impedir que um grande número de computadores deixe de funcionar por causa de malware se transforme ela própria em malware e impeça um grande número de computadores de funcionar. Foi um impacto muito violento, né? Eu acho que foi, talvez, um grito de alerta, sabe? Acho que a gente se salvou por pouco, porque foi um impacto enorme com voos atrasados, a NHS na Inglaterra parou as cirurgias e radioterapias e tal, mas em termos do que poderia ser um estrago desse geral, ainda foi suave, poderia ter sido muito pior. E eu acho que isso é um motivo para a gente parar e pensar muito. Eu digo a gente, a sociedade como um todo, porque é aquela coisa mais simples do mundo, né? Você não põe todos os ovos na mesma cesta, né? Você não... Você está exposto a uma fragilidade gigantesca quando toda uma rede funciona com o mesmo programa, com os mesmos recursos.
você está numa situação muito frágil. Você está, mas eu não vejo muito como escapar disso, não. Primeiro que eu acho que há uma concentração razoavelmente natural. Esse problema só deu em Windows. Mas você tem que ter uma redundância, né? Em algum lugar. Né? Seria bom, mas eu não vejo isso muito acontecendo, não. Eu acho até... Teria que acontecer. Eu acho que, claro que você tem razão, e isso está assinalando um problema que a gente tem de você ter grandes infraestruturas altamente complexas com um único ponto de falha. Né? A gente viu isso em 2008, por exemplo, na crise dos subprimes, que é uma coisa muito ligada à tecnologia, porque você distribuiu aquilo, mas é uma coisa financeira que começou num problema imobiliário. Mas você teve aquilo tudo, botou o mundo inteiro em recessão. Você viu, a pandemia foi uma coisa parecida. Em um laboratório, como história até hoje mal explicada, mas que tudo indica, estava acontecendo dentro do laboratório, não veio da natureza, estava no laboratório, e houve uma falha ali. E essa falha gerou o que aconteceu. Então você tem um aumento muito grande da complexidade do que está sendo feito com o efeito da globalização, em que você distribui muito rapidamente. Só 1% dos computadores Windows sofreu isso. O impacto é muito desproporcional em relação ao que efetivamente aconteceu e o número de pessoas que foram afetadas. É muito grave, porque os clientes da CrowdStrike são empresas muito grandes, com um grande número de clientes elas mesmas, né? Grandes bancos, companhias aéreas. Então você teve uma coisa muito violenta. Mas mesmo com um pequeno ponto de impacto, você multiplica muito. E esse é um problema que eu não vejo muito como a gente escapar. A China escapou. Porque a China não usa... mas se tivesse dado o pau lá no software da China... Sim, a China teria embarcado. A China teria embarcado. Mas o fato é que a China ter escapado prova que dá para você viver com outros aplicativos e que a gente tinha que aumentar o ecossistema, porque a gente está num momento muito complicado de padronização. Você tem razão. Você não pode ter uma coisa que seja tão frágil. Eu vejo, por exemplo, um problema que a gente teve gravíssimo, que também é resultante da especialização e da globalização e da racionalização, entre aspas, de custo, né? Equipamento médico, durante a pandemia. Era tudo chinês. Lembra? Como é que compra máscara? Vem tudo da China. Vem tudo da China. E a China que a gente restringiu o comércio fortemente. Mas mesmo assim, de repente você tem um surto de demanda muito violento por causa de um problema específico individual, isolado, e a fabricação de todos os insumos daquilo que você precisa está localizada em um país, seja a China, nesse caso, tem outras coisas que é a Índia, né? Tem outros casos que é outro lugar. Quer dizer, esse modelo de racionalização, Taiwan, esse modelo de racionalização tem que ser revisto, porque algumas coisas, como você diz, a gente pode redistribuir melhor. E a gente viu uma simples falha de segurança. Não foi um ataque malicioso. Você imagina se uma Coreia do Norte acerta um strike desse? Que era o pânico. Quando apareceu, o medão que fosse um ataque russo, né? Porque os americanos ficaram muito escaldados porque houve uma interferência na eleição de bots e de agentes russos, né? Era bom a gente botar as barbas de molho. É bom botar as barbas de molho. E vai ser engraçado acompanhar os processos. Porque Porque a essa altura os advogados estão dando pulos de grande satisfação e alegria. Você imagina se United, se American, se Delta não vão tentar recuperar esse prejuízo em algum lugar? É o tal negócio, né? Eu não sei como é que eu vou fazer, porque essa empresa não tem condições de pagar pelo prejuízo, ainda mais daquele jeito que advogado faz a conta de qual é o prejuízo, né? Mas, por outro lado, fica uma coisa um pouco irônica, porque assim, eu compro o software de você comete um erro no software, cria um prejuízo para mim. Eu processo você quebra, eu fico sem o software, no qual supostamente eu preciso, né? Eles não estão pagando, enfim, são as maiores empresas do mundo que são clientes da CrowdStrike. É tudo Fortune 500.
eu acho que eu preciso do produto. Se eu quebro você, eu não ganho mais o produto. Tem que ter um arrego, tem que chegar a um acordo. Tem uma coisa chamada Microsoft por trás que talvez possa entrar como correto. A Microsoft tem mais dinheiro do que a CrowdStrike, com toda certeza. Agora, todo mundo está de acordo que a Microsoft é a parte inocente nesse processo. Nunca duvide dos advogados, da habilidade deles. Mas a Microsoft tem bons advogados. Também tem. E tem o Satya Nadella, né? Pois é. Aliás, a gente está falando dos executivos da Microsoft, tem uma frase do Steve Ballmer, que foi o CEO seguinte, logo após o Bill Gates, que é passou décadas entre os 5 homens mais ricos do mundo, sobre esse negócio da concentração que você estava falando. Não pode concentrar tudo aqui, tem que ter um pouco mais de variedade. E o Steve Ballmer diz o seguinte: o meu trabalho é garantir à Microsoft uma fatia razoável, uma fatia adequada do mercado. E fatia adequada, para mim, é 100%. Então, uma coisa, um objetivo declarado. Lembra que era um computador em cada mesa? Não, lembro. Um computador Microsoft em tudo que é lugar, nas mesas ou em outros lugares. Steve Ballmer não era uma boa pessoa, mas era muito engraçado. Boas pessoas não são sempre tão fáceis de encontrar, ainda mais nesse meio, né? O próprio Bill Gates, Steve Jobs. Mas o Bill Gates envelheceu muito bem. O Bill Gates teve tempo para... Ele envelheceu muito bem. Corrigir essas... Né? Ele era uma pessoa que era odiosa quando jovem. Predador, absoluto predador. Essa concentração de ecossistema se deve muito ao Bill Gates e a maneira predatória com que ele conduziu a Microsoft no começo, comprando empresas, demolindo outras, espalhando vaporware para acabar com produtos, né? Enfim. Mas ele se redimiu. Ele percebeu, se redimiu e teve tempo, né? O Steve Jobs morreu antes de poder fazer isso, né? Melhorou ainda um pouco antes, mas acho que o cara também vai chegando numa certa idade, vai assim, para que tanto dinheiro mesmo, né? Começa a se preocupar um pouco mais com o legado, né? Mas o fato é que o Bill Gates hoje é uma das forças positivas da humanidade, com toda certeza. Inclusive faz uma boa lista de livros. Tem isso também. Tem uma excelente lista de livros. Assim, os 2 estadistas, digamos, que têm boas listas, o Barack Obama também. Que bom. São caras que frequentemente publicam o que eles estão lendo e eles têm bom gosto. Falar em livros, eu vou terminar o nosso programa lendo um ótimo e-mail que eu recebi de um dos nossos ouvintes, porque eu, na semana passada, eu recomendei uns livros numa nova, não é bem uma nova corrente, mas uma corrente, um gênero que está sendo denominado literatura de cura, que são romances muito bem estruturados, muito boa literatura, mas leves, que te fazem sentir muito bem. São basicamente japoneses e coreanos, tem muitos ocidentais também, mas que se passam em geral em cafés, em livrarias, em bibliotecas, em lugares onde a gente se sente bem, e eles te levam para um lugar reconfortante. Eles tratam da vida de pessoas comuns, você lê esses livros e você meio que foge do mundo. Como, em geral, como acontece quando a gente pega uma boa leitura. Mas esses livros realmente te levam para um lugar confortável e gostoso, e que dá vontade de fazer um chá para tomar. E aí você passou 2 horas longe desse insensato mundo. E eu me referi a isso como biblioterapia, mais ou menos como se eu estivesse me referindo, sei lá, eu fui ao cabeleireiro e fui fazer terapia no cabeleireiro. E evidentemente que muitos terapeutas entraram em contato comigo dizendo: ei, biblioterapia é outra coisa. Porque existe uma coisa chamada biblioterapia e há outros conceitos de biblioterapia. Então, Pablo Casella, que é aliás, autor de um excelente livro chamado Corta-Fogo, é um romance publicado pela Todavia, sobre esse cenário tenebroso de incêndios no Pantanal e destruição de ecossistemas. Ele mandou um excelente e-mail para mim. Eu vou ler. Diz assim:
assistindo agora o episódio de Pedro e Cora no YouTube sobre biblioterapia. Quero compartilhar com você meu entendimento sobre o conceito de biblioterapia, que me parece distinto ao que você levou para o episódio. Não contrários, distintos. Entendo que o papel terapêutico da literatura transcende o gênero. Não são apenas os livros fofos. Isso porque o funcionamento humano parece ter como inerente a demanda da fabulação. Desde exemplos triviais, banais, como ameaças de adultos para que crianças façam o que entendem ser melhor e mais seguro, até mais sofisticados, como as camadas profundas dos contos de fadas. Para mim, a grande função terapêutica da ficção é nos apresentar, em dose atenuada, experiências possíveis que humanos se deparam em sua vida. Dessa forma, quando nos deparamos com uma experiência que já nos foi apresentada anteriormente pela ficção, nossa reação a essas experiências fica mais modulada. Não somos pegos de surpresa. Um exemplo: lemos uma ficção sobre divórcio. Se bem feita, sentimos as dores, a angústia da separação, mesmo que nunca tenhamos nós nos separado. Se no futuro, eventualmente, nos separamos em nossa vida real, as sensações terríveis dessa experiência serão uma espécie de revisita emocional, por conta daquele mecanismo neuro que não distingue realidade da fantasia. Por isso nos assustamos com filmes de terror, nos emocionamos com filmes dramáticos, etc. Aquelas emoções do divórcio e, assim, as consequências reais para você, que assim está se deparando com isso, são atenuadas, mas não extirpadas, pois são experiências importantes do ser humano. Eu faço uma analogia à vacina. A vacina é a injeção em nosso organismo da informação de algo muito ruim em sua forma atenuada, para que o nosso organismo saiba como lidar quando algo muito ruim, verdadeiro, nos acometer. Que interessante, hein? Gostei muito disso aí. Não é uma excelente reflexão? Pablo, se você está me ouvindo novamente, muitíssimo obrigada. Foi uma contribuição excelente para nós. E nós nos vemos na quinta-feira. Ricardinho, eu não vou te ver na quinta-feira, mas espero te ver em breve. Adorei, Cora. Muito obrigado pelo convite. Foi uma alegria ter você aqui. Espero que o Pedro esteja lá esfriando a mufa. Ele está merecendo, né? E adorei vir aqui. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez. Estamos no ano 2 do uso da inteligência artificial. O quanto ela avançou, em que setores? O quanto que é promessa vazia? Vem cá. O que de novo está para explodir nos próximos meses? Como vai ser o futuro, hein? Não o futuro distante, mas o futuro de daqui a pouquinhos anos. Existe chance de ela se tornar igual à inteligência humana? Maior? Nós estamos para lançar o Meio Perspectiva IA, uma edição especial que inclui uma pesquisa de uso da tecnologia, artigos que revelam o que está acontecendo e um webinar. Todo esse conteúdo vai poder ser acessado, assistido e baixado pelos assinantes premium do Meio. Ainda não é premium? Então aproveita essa oportunidade. Quer saber mais sobre inteligência artificial? No próximo dia 29, às 19 horas, eu vou dar um webinar gratuito sobre IA. Para participar, se inscreva agora no nosso site. É grátis. Até lá.